Da soja aumentou o processamento e as exportações registraram novos crescimentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, projeta que os embarques do grão, farelo e óleo vão chegar a 58 bilhões de dólares neste ano. Assunto para nossa entrevista ao vivo agora com o economista-chefe da BIOV, o Daniel Furlan. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você. Muito bem, Daniel. Conta pra gente quais são os principais destaques aí do levantamento de vocês. Perfeito. Bom, os principais destaques, acho que o primeiro você já apontou, né, que é a variação agora nos embarques, né, de soja, de farelo e de óleo. Nesse caso, nós estamos projetando uma pequena redução em relação à estimativa anterior das exportações de soja em grão. Reduzimos para 77 milhões de toneladas, basicamente um resultado que decorre da quebra de safra que tivemos esse ano na região sul. Por outro lado, vamos ter um aumento das exportações de farelo de soja e de óleo de soja. Como os preços internacionais cotados em dólar nas bolsas internacionais, especialmente Bolsa de Chicago, também estão aumentando, o resultado é que a estimativa da BIOV para as exportações de toda a cadeia produtiva da soja, todo o complexo soja, aumentou então para 58 bilhões de dólares, né? Então, tudo isso mostra que a cadeia produtiva da soja continua tendo novos recordes, né? Já é mais um ano que a gente vai ter recorde, trazendo então mais divisas para o Brasil e contribuindo para a balança comercial. Bem, falando então das exportações, só recapitula para a gente, aumentou quanto por cento essas vendas externas e estamos vendendo principalmente para quais países? Bom, com relação a 2021, a nossa projeção é de um aumento de quase 10 bilhões de dólares, um aumento bastante expressivo, considerando uma variação anual. Então, apesar da redução das exportações de soja em grão, redução em toneladas, vamos ter aumentos nos preços, né, nas cotações e também no valor exportado. Então, a gente está falando de um aumento expressivo, quase 20% de um ano para outro, né? Os principais mercados que o Brasil exporta são, na parte da soja em grão, a China, né, o país da China, e o Sudeste Asiático e Europa, segundo e terceiro lugar. Então, são os maiores mercados da soja em grão, mas a China responde pela maior parte desse mercado. Quando nós estamos falando do farelo de soja, aí fica bastante equilibrado entre a União Europeia, os países da União Europeia são grandes compradores do farelo de soja, pela alta qualidade do conteúdo proteico, e também os países do Sudeste Asiático que estão sempre investindo em crescimento da produção de proteína animal. No caso do óleo de soja, particularmente, esse aumento da projeção das exportações deve ser direcionado principalmente para os países da Ásia, que são grandes compradores do óleo de soja brasileiro, e nesse caso estamos falando de uma conjuntura também que favorece as exportações do óleo de soja em decorrência do conflito no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia. Agora falando especificamente aí dos óleos vegetais, o Brasil tem potencial de aumentar essa oferta? O Brasil tem um grande potencial de aumentar essa oferta, essa pergunta é muito boa, obrigado. Nós podemos aumentar a produção de óleos vegetais, tanto aumentando a industrialização da soja em grão aqui no Brasil, lembrando, né, estou falando aqui de uma exportação de 77 milhões de toneladas, o Brasil poderia agregar muito mais valor a essa soja, processando aqui dentro e destinando esse óleo aí para diversos fins, e o farelo também. O Brasil também é um país com grande estoque ainda de terras subutilizadas, que podem ter uma produção maior por hectare, e no caso nós temos também oleaginosas que podem aumentar essa oferta, no caso da canola, do girassol, que são oleaginosas com grande potencial no Brasil. A Embrapa também desenvolve variedades nesse sentido. Então o Brasil ele pode aumentar a produção, tanto aumentando a industrialização daquilo que ele já produz, quanto aumentando a produção de novas oleaginosas que têm um grande potencial aqui no nosso país.
De canola, a gente tem até noticiado aqui as variedades, né, que a Embrapa tem lançado aí para o meio rural. Agora, que outras perspectivas você pode trazer para a gente aí de tendências, né? A gente falou aí dos óleos vegetais, de acordo com as pesquisas de vocês, o que você pode trazer de tendência para o final do ano, do meio para o fim, né? Bom, o que as tendências estão apontando é uma recuperação dos estoques mundiais de soja, com uma perspectiva muito positiva para a safra norte-americana. E também o mundo conta aí com a safra 22-23 na América do Sul, com uma boa perspectiva também. Então, tudo isso se concretizando, o mundo ele volta a ter um melhor estoque de passagem, uma melhor relação entre os estoques e o consumo, e tudo isso tende a favorecer uma queda de preços para o mercado futuro, então trazendo também uma perspectiva favorável aí para os consumidores de soja, de farelo e de óleo, né? Então, nesse momento, o que as cotações estão mostrando? Que é necessário incentivar a produção, e a agricultura a gente sabe que é sempre assim, ela tem um ano de, às vezes, uma diversidade climática, mas rapidamente ela se recupera, ela aumenta a produção e com isso ela aumenta a oferta, estabilizando os preços novamente e recuperando a sua tendência histórica. Então, essa é uma grande oportunidade que o Brasil tem nesse momento de se consolidar ainda mais, né, como um grande produtor e exportador de soja, de farelo e de óleo. E é o momento que a gente tem também para investir na nossa competitividade, com logística, redução de burocracia e uma série de fatores importantes para que a gente continue a nossa trajetória de sucesso. Daniel, vou aproveitar a sua participação aqui, porque a gente está vivendo a questão da crise, né, do diesel. O que vocês avaliam desse cenário em relação à mistura do biodiesel? Bom, com relação a essa questão do diesel, a gente tem acompanhado as declarações do governo, que está fazendo todo um acompanhamento desse cenário. Então, nesse caso, a Abiov, bem como todo o setor, se coloca à disposição em função, né, claro, da maneira como o governo melhor enxergar que esse programa deve ser equacionado, né? Por diversas vezes o setor ele se colocou sempre à disposição para ajudar o país naquilo que o país necessitar, produção maior de biodiesel, mas esse é um assunto bastante complexo, que a gente sabe que está sendo bem acompanhado pelo Ministério de Minas e Energia, portanto, caberá ao Ministério fazer a sua avaliação e, se assim achar necessário, solicitar, convocar o setor para aumentar a sua contribuição com o abastecimento doméstico. Mas essa é uma decisão que cabe ao governo e o setor está aqui acompanhando e à disposição. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E o nível do Rio Negro